TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Já estamos aí bem às portas do final do ano, perto do Natal. Creio que todos estamos aí nos preparando, para esse momento especial, que não é somente um momento de presente, ou de comida, ou de bebida, mas um tempo de nós nos reunirmos com a nossa família. Tem pessoas que moram longe, moram em outras cidades e nesse período, que alguns até tiram férias, eles aproveitam para se reunir com a família. Então, querido, não deixe de passar esse momento com a família, estar junto com a família. É muito importante nós termos esse momento. Queridos, e hoje eu quero trazer uma palavra e eu quero dizer uma coisa para você. Não temas. Essa é a palavra de hoje. Para que nós possamos estar refletindo, estar comentando essa palavra, não temas. Por quê? Por que eu escolhi esse tema, esse título? Queridos, nós estamos vivendo um tempo de temores. Eu vejo, você conversa com um, conversa com outro, e você vê muitas pessoas com medo. Essa é a verdade, com medo. Medo de quê? Medo do amanhã, medo, estão todas com uma incerteza do que vai acontecer daqui a alguns anos ou no ano que vem. Incerteza se eles terão condição ou não de manter a sua casa, manter seu trabalho. Medo sim. E, queridos, nós vamos ver aqui que medo é algo realmente próprio do ser humano. Todos nós temos medo. E principalmente quando nós não conhecemos, o medo do desconhecido. Isso faz com que nós venhamos muitas vezes ficar até paralisados. Mas nós vamos ver que o medo também, ele nos ajuda. Sim, o medo ele faz com que nós não venhamos ser precipitados. Muitas vezes nós paramos, analisamos, avaliamos e tomamos uma decisão correta. Então, não temas. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, eu não sei o que você tem passado, não sei o momento que você está vivendo, mas uma coisa que Deus manda te dizer: não temas. Deus é contigo, querido. Então, vai lá, compartilha essa mensagem, você que está nos assistindo aí, vai lá, compartilha essa mensagem agora para uma pessoa, para que ela possa também assistir essa palavra que eu trouxe hoje para o seu coração. E eu tenho certeza que vai ser de grande edificação, como está sendo para a sua vida hoje, será também para aqueles que estarão assistindo. Então, queridos, vai lá, compartilhe essa mensagem. Corre lá, fala, olha só, nós estamos aqui assistindo aqui na TVC, o programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Assiste aí, liga a sua televisão. Ou você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, compartilhe também. Tá bom, queridos? Eu creio que é uma forma de nós evangelizarmos, é uma forma de nós trazermos a palavra de Deus para dentro dos lares. Então aproveite essa oportunidade, tá bom? Mas pega a sua Bíblia, vai lá, corre lá, pega a sua Bíblia e já abra ela lá em Mateus capítulo 10. Vamos estar lendo a partir do versículo 28 ao versículo 33. Já pegou a sua Bíblia aí? Já está nas suas mãos? Isso. Pega também um caderno. Sim, um caderno, um lápis. O que é importante? É sempre você anotar aquilo que te chama a atenção. Poxa, essa palavra, essa frase, ela falou meu coração. Então é muito importante, querido, você fazer essas anotações, sim, por quê? Para que você possa depois refletir, para que você possa se aprofundar, estudar. Então pegue lá um caderno, pegue lá um bloco de notas, pegue lá um lápis, uma caneta e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Vamos juntos,
não somente escutar, mas ouvir a palavra de Deus, meditar, refletir. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar de uma forma muito especial ao seu coração no dia de hoje. Mas eu também quero parabenizar você que tem nos assistido. Sim, parabéns. Por que parabéns para você? Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus tem feito um efeito sobrenatural na sua vida. Algumas pessoas, né, que sempre passando pelas ruas, pastor, estou lá assistindo o programa, né? São pessoas que assistem aí a TVC, né, todas as programações da TVC e principalmente aqui o programa Pão da Vida. Então quero deixar para você um grande abraço, né, você que tem nos assistido, o Dilton, sim, o Dilton, sempre fala, pastor, lembra de mim quando estiver lá no programa, o Dilton, e tem tantas outras pessoas que nos assistem. Nós temos aí o nosso WhatsApp, manda para mim, né? Você que tem nos assistido, manda para mim aí, fala só, pastor, fala no meu nome, ora por mim, né? Pode usar o WhatsApp para que nós possamos estar interagindo, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. É interessante, quando nós pegamos aqui o contexto de Mateus capítulo 10, nós vamos ver que Jesus, né, depois de um tempo de caminhada, né, com seus discípulos, ele preparou seus discípulos, ele mostrou aos seus discípulos como deveria fazer. Eu digo muito que o processo de Jesus é assim, né? Ele chamou os discípulos para andar com ele. E nesse andar com eles, eles começaram a observar. E depois Jesus, ele automaticamente, né, orienta eles a tomar uma atitude numa direção e vai junto. E depois ele manda com que eles vá e faça uma missão, faça algo, e Jesus fica observando. E o momento agora é esse. Jesus ele ficou observando, ou seja, ele preparou seus discípulos e envia a eles uma missão. E uma missão, queridos, que não é fácil, uma missão que para eles era tudo algo novo. Segundo alguns historiadores, diz que os discípulos eles eram jovens. E a gente sabe que o jovem ele é corajoso, nós sabemos que o jovem, né, é aquele que arrisca mais, mas o medo, queridos, é uma certeza. Tanto é que Jesus ele fala para eles, não tema. E por que que esse medo estava sendo gerado no coração deles? Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele enviou a eles a quem? As pessoas enfermas. Queridos, e nós sabemos que é uma grande responsabilidade, né? Nós, como pastores, líderes, querido, você orar por uma pessoa, você crê na salvação, você crê na libertação, você crê na cura, no milagre. Mas às vezes não acontece. Às vezes não acontece no tempo que nós queremos que aconteça. E outros realmente não acontece. Por quê? Porque nós, como pastores, nós provocamos o milagre, nós cremos no milagre, eu creio no milagre. E se eu fosse contar alguns testemunhos aqui, nós íamos ficar aqui o dia inteiro contando o testemunho, porque Deus é Deus de milagres. O meu pai, ele foi curado de câncer, e através de uma palavra de Deus que veio sobre a vida dele. Então, queridos, eu creio no milagre, mas outras pessoas que nós sabemos que recebeu uma oração, mas não viu o milagre aqui na terra, ou seja, não foi curado aqui na terra, mas viu o milagre de Deus no céu. Eu digo muito que a pessoa sempre verá o milagre. Ou você vai ver o milagre, né, de uma cura, mas você também pode ver o milagre da presença de Deus, desfrutando do reino dele lá no céu. Então é um milagre. Mas nós, claro, esperamos que quando nós venhamos, né, nós colocamos a mão numa pessoa, que quando nós colocamos a mão em alguém e oramos, nós acreditamos que
ele será curado. Eu creio, queridos. Ah, mas o milagre ainda não aconteceu, mas eu continuo acreditando. Mas o milagre não aconteceu na hora, mas eu continuo acreditando. Por quê? Porque o nosso Deus é de milagres e tudo é um processo. Quando nós pegamos todo o contexto bíblico, você vai ver que houve um momento que Jesus curou uma pessoa imediatamente. Mas houve outros casos que pessoas elas foram curadas dentro de um processo, né? Como aquele momento onde Jesus ele cospe na terra e esfrega nos olhos daquele homem que era cego. Aquilo foi um processo. Então, queridos, existe processos de Deus. O importante é nós acreditarmos. Mas isso gera medo. Imagina aqueles jovens, Jesus mandando eles a quem? Aos enfermos. Mas a Bíblia fala também que Jesus envia eles a pessoas mortas, fisicamente e espiritualmente. Porque, queridos, muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Interessante que hoje nós vivemos assim um tempo de distração, né? Tantas coisas que nos distraem, principalmente quando nós falamos de internet. A internet nos distrai. Porque tem muitas informações boas, tem muitas situações que são engraçadas e filmes e tantas outras coisas que nos distraem. E, queridos, isso faz com que nós venhamos nos afastar da presença de Deus. Aquilo que você semeou no passado, talvez você está colhendo hoje. Mas se você não continuar semeando, queridos, você não tem nada para colher no seu futuro. E muitas vezes nós estamos nessa condição, vivendo, desfrutando de algo bom agora, mas que foi plantado no passado. Mas nós paramos de semear. Nós comemos a semente e comemos o pão. Mas Jesus fala, Deus fala que Ele deu pão para comer e semente para plantar. Então nós precisamos continuar caminhando na presença dEle, nós não podemos nos afastar da igreja. Por quê? Porque ali é lugar de comunhão, ali é lugar de relacionamento, ali é lugar onde Deus trabalha no nosso caráter, então nós não podemos nos afastar das igrejas. Então, quando isso acontece, ou seja, quando você ou nós nos afastamos da presença de Deus, nós vamos morrendo espiritualmente. É como uma brasa que você tira do meio do fogo. Ela vai esfriando aos poucos. E, queridos, quantas pessoas estão vivendo esse esfriamento espiritual? Quantas pessoas que já não veem Deus como a solução? E faz com que nós venhamos fazer muita força, né? Porque Jesus, ele é a alavanca. Alavanca para mexer ou tirar aquela pedra do local. Às vezes, com nossos braços nós não conseguimos. Mas quando usamos uma alavanca, tudo fica mais fácil. Jesus é essa alavanca, queridos. Então nós não podemos deixar de congregarmos, como alguns têm feito. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias, os prazeres da vida nos afastem da presença do Senhor. Para quê? Para que nós não venhamos morrer. Então, queridos, Jesus ele envia os seus discípulos àquelas pessoas que agora estavam mortas. Mas fala aqui também, né, pessoas em estado terminal. Queridos, como é complicado, isso é difícil, né? Você chegar lá e orar para uma pessoa em estado terminal, acreditando no milagre, a família acredita no milagre, né? Isso gera medo. Será que vai acontecer? Será que o milagre vai acontecer ou não? Porque as pessoas às vezes criam muito uma expectativa no homem. Mas, queridos, nós como homens, nós não podemos fazer nada. Nós somos somente um instrumento na mão de Deus. Mas quem cura, quem sara, quem faz o milagre é o Senhor. Mas nós precisamos ir lá e profetizar. Mas isso também gera medo. Mas Jesus também manda eles aquelas pessoas que estavam atormentadas, endemoniadas. É o que o texto fala. Queridos, e quantas pessoas estão atormentadas, endemoniadas, pessoas que são possuídas pelo mal? Tem pessoas, queridos, que têm o prazer no mal. Eu conheço pessoas assim, que têm o prazer em fazer mal. Sabe aquela pessoa que gosta de dar uma alfinetada, né, machucar? Tem pessoas que são assim, ela tem o prazer e sai rindo, sai debochando. Quantas pessoas estão vivendo isso? Mas Jesus também agora envia eles a esse tipo de pessoas. E isso gera no coração deles o quê? Qual sentimento?
Medo, queridos, medo. É esse o sentimento, né, que foi gerado no coração daquelas pessoas. Medo. Medo do que poderia acontecer. Medo do que, né, de alguma forma, eles poderiam ser contrariados, confrontados. Mas eu encontro propósito também no medo, né? O medo, queridos, em alguns casos paralisa, sim, o medo paralisa. Mas em outros, queridos, nos faz ser pessoas precavidas, prudentes. É como você tivesse a oportunidade de ir a uma praia onde que as pessoas saltam no mar num determinado lugar. E aquela pessoa que não é precavida, ela vem correndo e salta. Ah, não, todo mundo salta ali, né? Todo mundo mergulha naquele lugar. Mas a pessoa que ela é prudente, não. A pessoa que ela é prudente, ela vai chegar perto do local, ver se há pedras, se a maré está alta. Isso é prudência. Então Deus também ele nos ensina a ser prudente, né? E o medo que salva, querido, é aquele que nos faz ser prudente. Então o medo também tem horas que é bom, né? Tem horas que faz você refletir. E voltando aqui ao texto, queridos, nós vemos que Jesus, ele orienta os seus discípulos, né, de uma forma para que eles pudessem ter coragem, para que os seus corações enchessem de coragem. Por isso que eu digo para você nesse dia, não temas, Jesus é contigo. E a primeira coisa que Jesus ele ensina a eles, queridos, e fala para eles é o seguinte: eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu não sei como você está vivendo hoje, eu não sei qual a sua necessidade hoje, eu não sei qual a situação que você se encontra, mas eu quero dizer que o nosso Deus, ele é um Deus supridor. Querido, nosso Deus é Deus de milagre. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que crerem. E se você crer no milagre, o milagre vai bater na porta da sua casa. O emprego vai aparecer, as dívidas vão ser solucionadas, a doença, queridos, vai embora, porque Deus é Deus de milagres. Olha o que ele diz aqui no versos 9 e 10, diz assim, ó: não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Queridos, se você é aquele que está envolvido na obra do Senhor, se você crê na palavra de Deus, queridos, Deus ele vai suprir as suas necessidades. Então, não temas, se o teu temor é esse. O Senhor Jesus está falando para você, não temas. Mas Jesus também fala aqui que eles seriam acolhidos. Olha só o que diz no versículo 11. Na cidade ou povoado que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Queridos, né, às vezes nós ficamos com medo do dia do amanhã. Como será? Como será o amanhã? Queridos, o amanhã pertence ao Senhor. Então viva hoje como não houvesse amanhã. Produza, trabalhe, busque os seus sonhos, busque as suas realizações. E o amanhã pertence a Deus, queridos, mas você pode ter certeza, se vier um infortúnio sobre a sua vida, o Senhor é contigo. E Ele sempre levanta pessoas para nos abençoar. Fiquem em paz, queridos. Paz. Nossa vida está na mão do Senhor. Ele fala que nós valemos mais do que um pardal. Se Ele cuida do pardal, por que Ele não cuidaria de você? Por que Ele não cuidaria de mim? Nós somos especiais. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então eu quero te convidar a ter paz. Não temas, porque Deus ele vai te acolher. O Senhor ele está te abraçando nesse dia. Então sinta o abraço do Senhor. Sinta-se abraçado por Deus. Aquieta-te o teu coração. Deus é contigo. Mas Jesus ele também fala aqui, né? Lá no versículo 12 e 13, o Senhor, ele fala assim, ó, eu sou o seu Deus, o Deus de paz. A minha paz estará sobre vocês. Olha o que diz aqui. Ao entrarem na casa, saúdem-nos. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Queridos, a paz de Cristo está sobre a nossa vida.
A paz de Deus está sobre nós, queridos. E é uma paz que o mundo não tem como nos oferecer. Não é uma paz que o mundo pode nos gerar essa confiança. Não, porque nós sabemos que a nossa vida, muitas vezes, passam por situações difíceis, por altos e baixos, mas o Senhor, querido, nos traz uma estabilidade emocional. O próprio apóstolo Paulo, ele falou que ele sabia viver na abastância, mas também ele sabia viver no momento de necessidade. Por quê? Porque o coração dele estava em Cristo, porque a mente dele estava em Cristo, porque ele tinha essa paz, a paz que somente em Cristo nós podemos alcançar. Então, aquieta-te o teu coração, não temas. Aquieta-te, respira fundo. Entenda, o Senhor é contigo. Ele é Deus de milagres. Ele não te abandonou. Talvez você fale, Senhor, o Senhor não me escuta mais, o Senhor não me ouve mais. Senhor, parece que nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus do sobrenatural. Ele está trabalhando para que o milagre aconteça na sua vida. Mas também aqui ele fala, queridos, que ele usará as nossas palavras. Você sabia que o que você fala, o que você transmite, é o que está no seu coração? Então nós precisamos avaliar muito bem o que nós falamos. E tem pessoas que só falam coisas ruins, só tem palavras negativas. Queridos, mude esse linguajar. Ah, mas pastor, eu estou passando por dificuldade. Sim, você está passando. Você não vai viver nessa dificuldade. Eu creio que Deus ele vai fazer você superar esse momento mal. Então, querido, mude o seu linguajar, mude a sua forma de falar. Tem pessoas que os olhos são ruins, seu coração é ruim, suas palavras são ruins, só vê coisas ruins. Ah, mas estão matando, estão roubando, estão destruindo, não tem mais jeito, tudo acabou, agora acabou. Não. Queridos, não. O nosso Deus é Deus de milagre. Nós não vivemos segundo as circunstâncias, não, nós cremos, nós temos fé. Sabemos que é Ele que abre porta e fecha a porta. É Deus que levanta reis e tira reis. Então aquieta-te o teu coração, sim, e use os seus lábios, use a palavra que sai da sua boca para ser palavra de Deus, para ser bênção, não somente para a sua vida, mas também para aqueles que estiverem ao seu redor. Chega de palavras negativas. Não, chega. Fala assim, não, eu vou vencer. Não, eu creio que em Cristo Jesus Ele vai me fazer vitorioso. A palavra dele lá em Romanos capítulo 8 fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, mais do que vencedor. É o que você é, mais do que vencedor. Mas é que você ainda não tomou posse dessa palavra. Mas eu creio que no dia de hoje você tomará posse dessa palavra. E eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida. Então, aquieta-te o teu coração. Aquieta-te o teu coração. Não temas, não temas. A palavra de hoje é não temas, porque Deus é contigo. Então, use os seus lábios para profetizar. Use, cada momento da sua vida para que você possa acrescentar algo de bom na vida de alguém. Quando alguém chegar perto de você com uma palavra negativa, fala, não, queridos, Jesus, Ele é Deus de milagre. Eu creio que Ele vai mudar a sua história, como Ele tem mudado a minha. Então acredite. E no versículo 24 diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não temas, mas seja que nem Jesus. É o que Jesus está falando aqui, seja como eu. Aprenda os meus princípios e aplique na sua vida, que vai dar tudo certo. Você sabia que a Bíblia é o nosso manual como homem, como ser humano? Você compra um aparelho, uma televisão, um rádio, um celular e vem com um manual
como, né, você vai conseguir aproveitar melhor aquele aparelho. A Bíblia é o nosso manual. Então aprenda com Jesus. Seja como Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Quando você passar pelas ruas, que as pessoas possam ver na sua vida um brilho diferente. Sim, um brilho diferente. Agora, sempre haverá pessoas que têm inveja. Isso aí é inevitável. Tem pessoas que se incomodam conosco por nós fazermos o bem, por nós ajudarmos as pessoas se incomodam, há pessoas que se incomodam com isso. Mas não tem como nós evitarmos isso. Mas você pode continuar fazendo bem. Então não endureça o seu coração, pelo contrário, que o seu coração seja um coração como o de Cristo, um coração de carne, um coração que bata, que pulse forte, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Jesus ele conclui, lá no versículo 28, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenho medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem pôde me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, Jesus aqui, ele nos ensina o seguinte: nós em Cristo Jesus não passaremos pelo dano da segunda morte. Algumas pessoas, né, elas têm mais medo do diabo do que de Deus. Deveria ser o contrário. Porque ele mesmo fala aqui, né, que ele é o único que poderia lançar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito no inferno. Mas não é isso que ele quer. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer com que a tua vida venha a ser uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que venha realmente refletir a imagem de Deus. Para que as outras pessoas possam falar, poxa, como é que ele está vivendo esse milagre? Eu quero viver esse milagre também na minha vida e você será um testemunho do amor de Deus, queridos. Esse é o nosso Deus, é o Deus do milagre. Ele é o Deus do sobrenatural. Então não tenha medo do inimigo da nossa alma, mas tema o Senhor. Tem pessoas que brincam com Deus, tem pessoas que não valorizam estar na presença do Senhor, tem pessoas que não utilizam, né, parte do seu tempo para ser um adorador. Acham que não precisam de Deus. Ou colocam Deus de lado e só utilizam quando eles querem. Mas estamos errados nesse pensamento. Queridos, Deus ele é aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. E ele fala aqui que se nós confessarmos, né, a Ele, se nós confessarmos que cremos nele diante dos homens, Ele nos confessará diante dos pais, ou seja, Ele estará presente diante de Deus como nosso advogado para nos defender das acusações do nosso inimigo. Então, que você possa nesse dia entender que Deus é contigo, que o Senhor ele quer salvar não somente você, mas Ele quer salvar toda a sua família. Ele quer fazer com que o milagre venha acontecer na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Então, não temas, levante a cabeça, creia que o Senhor ele vai estar fazendo um milagre no dia de hoje na sua vida. E eu ouvirei testemunho do sobrenatural de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e querido Pai, quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo? Ó Deus, no Brasil e fora do Brasil, quantas pessoas, ó Pai, que estão acamadas, enfermas, mas eu nesse dia, Deus, eu profetizo sobre a vida delas a cura. Eu creio, Senhor Deus, que nesse momento, ó Pai, o Senhor está tocando, ó Deus, aonde está aquela enfermidade. Ó Deus, muitas pessoas, ó Pai, vivendo aí, ó Deus, uma situação que foi desenganado pelos médicos. Pessoas, ó Deus, que
já não creem mais na sua cura, mas eu creio num Deus que cura, num Deus de sobrenatural. Então, Senhor, visita as casas, visita os hospitais, visita os presídios, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu milagre aconteça, que o teu sobrenatural aconteça, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Se alguém desempregado, abra uma porta de emprego, Senhor Deus. Aqueles que estão com causa na justiça, Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mova, Deus, os fóruns, mova os advogados, os juízes, a favor dos teus filhos, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa hoje, mas voltaremos na próxima semana. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar e até o próximo programa Pão da Vida. Um grande abraço, Deus abençoe, tenha aí um excelente domingo, uma excelente semana. Em nome de Jesus. TVC, a TV do Correio da Manhã.